Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor para as nossas vidas. Hoje, no 180º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 1 de Reis, capítulo 1, livro do profeta Isaías, capítulos 23 e 24, e o livro do apóstolo Marcos, capítulo 1, dos versículos 21 a 45. Todos preparados? Então vamos lá. Tem em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você pega o nosso kit, um lembrete muito rápido. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, através da leitura da Bíblia, nossos estudos, ouvir nossos devocionais. A Bíblia está cheia de promessas, mas elas só serão concretizadas se você acreditar na palavra de Deus. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, alimente a sua fé quando tudo vier contra. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. O inimigo da cruz não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar o seu conhecimento, a sua fé, a sua esperança. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a nossa família, os nossos amigos, parentes queridos a estudarem a Bíblia, pois a Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento da cura e a restauração. E a compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Então, agora, todos comigo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, revele a compreensão. Me dê a compreensão de sua palavra na autoridade de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 1 de Reis, capítulo 1. A velhice de Davi. Quando o rei Davi já estava bem velho, envolviam-no com roupas, mas ele não se aquecia. Então os seus servos lhe disseram: que se procure para o rei nosso senhor uma jovem donzela, que esteja diante do rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços, para que o rei nosso senhor se aqueça. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem formosa. Acharam Abisag, sunamita, e a levaram ao rei. A jovem era muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Adonias tenta ser rei. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu serei o rei. Providenciou carros de guerra, cavaleiros e 50 homens que corressem na sua frente. Seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo: por que você fez isso ou aquilo? Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. Ele tinha feito um acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que o seguiam e apoiavam. Porém Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, Natã, o profeta, Simei, rei, e os valentes de Davi não apoiavam Adonias. Certo dia, Adonias sacrificou ovelhas, bois e bezerros gordos junto à pedra de Zoelete, que está perto de Enrogel. Convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei e todos os homens de Judá que estavam a serviço do rei. Porém, não convidou Natã, o profeta, nem Benaia, nem os valentes, nem Salomão, seu irmão. Salomão é proclamado rei. Então Natã disse a Batseba, mãe de Salomão: você não ouviu que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei e que nosso senhor Davi não sabe de nada? Agora permita que eu lhe dê um conselho para que você salve a sua vida e a vida do seu filho Salomão. Vá, apresente-se ao rei Davi e diga: ó rei, meu senhor, não é verdade que você jurou a esta sua serva, dizendo: o seu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que então Adonias se tornou rei? Eis que, enquanto você ainda estiver falando com o rei, eu também entrarei depois de você e confirmarei as suas palavras. Assim Batseba entrou no quarto do rei para falar com ele.
O rei já era bem velho e Absag, a sunamita, o servia. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se diante do rei, que perguntou: "O que você quer?" Ela respondeu: "Meu senhor, você jurou a esta sua serva pelo Senhor, seu Deus, dizendo: o seu filho Salomão reinará depois de mim e ele se assentará no meu trono. Mas agora Adonias se proclamou rei e você, ó rei, meu senhor, não sabe disso. Ele sacrificou bois, bezerros gordos e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, Abiatar, o sacerdote, e Joabe, comandante do exército, mas não convidou o seu servo Salomão. Porém, ó rei, meu senhor, todo o Israel tem os olhos em você, para que o rei diga quem se assentará no trono do rei, meu senhor, depois dele. Do contrário, sucederá que quando o rei, meu senhor, morrer, eu e o meu filho Salomão seremos tidos por culpados." Enquanto Batseba ainda falava com o rei, eis que o profeta Natã entrou, e anunciaram isso ao rei, dizendo: "O profeta Natã está aí." Ele se apresentou ao rei e prostrou-se com o rosto em terra diante dele. Natã perguntou: "Rei Davi, por acaso o Senhor declarou, dizendo: Adonias reinará depois de mim, e é ele quem se assentará no meu trono? Porque hoje ele foi sacrificar bois, bezerros gordos e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, os chefes do exército e Abiatar, o sacerdote. E eis que estão comendo e bebendo com ele e gritando: Viva o rei Adonias! Porém não convidou a mim, que sou servo do rei, nem Zadoque, o sacerdote, nem Benaia, filho de Joiada, nem Salomão, que é servo do meu senhor. Será que isso teria sido feito por ordem do rei, meu senhor? E o Senhor não contou nem a este seu servo, quem se assentaria no seu trono depois do Senhor. O rei Davi respondeu: Chamem Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então o rei jurou, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia, farei no dia de hoje como jurei a você pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: O seu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono, em meu lugar. Então Batseba se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra diante do rei e disse: Que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi disse: Chamem Zadoque, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Então o rei disse: Levem com vocês os meus servos, façam o meu filho Salomão montar na minha mula e levem-no a Giom. Ali, Zadoque, o sacerdote, com Natã, o profeta, o ungirão rei sobre Israel. Então toquem a trombeta e digam: Viva o rei Salomão! Depois venham subindo com ele, e ele virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei que ele seja chefe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: Amém, que o Senhor Deus do rei, meu senhor, confirme isso. Como o Senhor Deus tem estado com o rei, meu senhor, assim esteja com Salomão, e faça com que o trono dele seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então Zadoque, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, e a guarda real fizeram Salomão montar na mula que era do rei Davi e o levaram a Giom. Zadoque, o sacerdote, levou o chifre do azeite que estava no tabernáculo e ungiu Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão! Todo o povo vinha subindo atrás de Salomão, tocando flautas e gritando de alegria. O barulho era tanto que parecia que a terra estava se fendendo. Adonias e todos os convidados que estavam com ele ouviram isso, quando acabavam de comer. Também Joabe ouviu o som da trombeta e perguntou: Que significa esse alvoroço na cidade?
Enquanto ele falava, eis que chegou Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Adonias disse a Jonatas: entre aqui, porque você é um homem valente e deve estar trazendo boas notícias. Mas Jonatas respondeu a Adonias: pelo contrário, nosso senhor o rei Davi proclamou Salomão como rei. E Davi enviou com ele Zadoque, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, e os da guarda real. E eles fizeram Salomão montar na mula que era do rei. Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram rei em Giom. Eles voltaram de lá cheios de alegria, e a cidade se alvoroçou. É esse o barulho que você ouviu. Também Salomão já está sentado no trono do reino. Além disso, os oficiais do rei foram cumprimentar Davi e disseram: que o seu Deus faça com que o nome de Salomão seja mais célebre do que o seu nome, e faça com que o trono dele seja maior do que o seu trono. E o rei se inclinou sobre o leito. O rei também disse o seguinte: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono e permitiu que eu o visse com os meus próprios olhos. Então todos os convidados que estavam com Adonias começaram a tremer. Se levantaram e foram embora, cada um pelo seu caminho. Porém Adonias, temendo Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Então alguém foi dizer a Salomão: eis que Adonias tem medo do rei Salomão, porque pega nas pontas do altar, dizendo: que o rei Salomão me jure hoje que não matará este seu servo à espada. Salomão respondeu: se for homem de bem, nem um de seus cabelos cairá no chão, mas se fizer alguma maldade, morrerá. Então o rei Salomão enviou mensageiros e o fizeram descer do altar. Adonias veio e se prostrou diante do rei Salomão, que lhe disse: vá para a sua casa. Amém. Compreendendo o livro 1 de Reis, capítulo 1. O verdadeiro líder olha para uma crise e pergunta: o que eu posso fazer para ajudar mais as pessoas? Já o oportunista pergunta: como posso usar essa situação para me promover e conseguir o que eu quero? As oportunidades normalmente aparecem sem ser convidados, concentram-se em si mesmos e acabam piorando a crise. Adonias era esse tipo de pessoa. Exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Como o filho mais velho de Davi ainda vivo, Adonias achou que merecia o trono. Afinal, seu pai era homem doente, que logo morreria, e Israel precisava de um rei. Assim como seu filho mais velho, Absalão, 2 de Samuel, capítulo 15, versículos 1 a 6, Adonias aproveitou a oportunidade, já que Davi, enfraquecido, estava preso à cama. Contudo, Adonias subestimou a força e a sabedoria do velho guerreiro e, no final, pagaria por seu orgulho com a vida. Exposição bíblica dos versículos 5 a 7, seguindo o exemplo de Absalão, seu irmão infame. Conforme 2 de Samuel, capítulo 15, versículos 7 a 12, Adonias começou a se promover e conquistar apoio popular. Como Absalão, ele era um homem de boa aparência que havia sido mimado pelo pai. Conforme 1 de Reis, capítulo 1, versículo 6 e 2 de Samuel, capítulos 13 e 14. E o povo, sem discernimento, aderiu à sua empreitada. As pessoas que acompanham celebridades logo sofrem decepções com a liderança. Exposição bíblica dos versículos 9 a 10. Mais uma vez, o exemplo de Absalão, Adonias organizou uma grande festa, conforme 2 de Samuel, capítulo 15, versículos 7 a 12, e convidou todos os seus irmãos, exceto Salomão, conforme 1 de Reis, capítulo 26. Ele também ignorou vários outros líderes importantes no reino, como Zadoque, o sumo sacerdote, Benaia, o líder da guarda pessoal do rei, Natã, o profeta, e os guerreiros de Davi, 2 de Samuel, capítulo 23. Aquela era uma festa de coroação, e os convidados declarariam Adonias como rei de Israel. Por isso, os servos fiéis de Deus e de Davi foram deixados de fora. Sinal claro de que
Adonias havia se declarado rei sem a autoridade do pai ou do Senhor. Exposição bíblica dos versículos 11 a 53. Se o rei Davi tinha um amigo e conselheiro fiel, esse homem era o profeta Natã. Natã trouxe a boa notícia sobre a aliança de Deus com Davi e seus descendentes, conforme 2 de Samuel capítulo 7, versículos 1 a 17. E também cuidou do rei durante aqueles dias sombrios após o adultério do rei com Batseba, conforme 2 de Samuel capítulo 12. Quando Natã soube da festa de Adonias e da usurpação do trono, agiu imediatamente. De quem você é um amigo leal e fiel? Quem são seus amigos leais e fiéis? Fica aqui a reflexão para a sua vida. Exposição bíblica dos versículos 11 a 14. Embora não tenhamos lido nada sobre Batseba desde o nascimento de Salomão, não devemos concluir que ela não teve importância nos assuntos do palácio. Sua conduta neste capítulo, por si só, é prova de que era uma mulher corajosa que queria fazer a vontade de Deus. Infelizmente, muitas pessoas pensam que Batseba somente como a adúltera, quando, na verdade, foi sua intervenção que salvou Israel do desastre em uma hora decisiva. Imagine como somos propensos a julgar outra pessoa e não levar em conta o papel que ela pode ter no reino de Deus. Exposição bíblica dos versículos 15 a 21. Batseba informou Davi. O profeta disse as palavras que ela deveria falar, uma breve mensagem com apenas 2 perguntas que Batseba transformou em um discurso muito comovente. A palavra-chave no diálogo de todo este cenário é jurar, usada nos versículos 13, 17, 29 e 30. Natã e Batseba souberam que Davi havia prometido que Salomão seria o próximo rei, porque ele era o escolhido de Deus. Compreendendo o versículo 16, Batseba curvou-se diante do rei, conforme versículos 23, 31, 47 e 53. E então fez com que ele se lembrasse de seu juramento de que Salomão seria o próximo rei de Israel. Em seguida, ela disse que Adonias estava servindo de anfitrião em um banquete de coroação e que Abiatar e Joabe estavam lá com todos os filhos reais, exceto Salomão. O golpe de misericórdia de Batseba foi o fato obtido de que, se Adonias se tornasse rei, ele logo se livraria dela e de seu filho. Era, portanto, uma questão de vida ou morte. Abisag foi testemunha de tudo que Batseba disse, conforme versículo 15. Exposição bíblica dos versículos 22 a 27. Ao relatar esses fatos, Natã provavelmente trouxe à lembrança de Davi os terríveis dias da rebelião de Absalão, e ao rei certamente não queria que a nação passasse por outra guerra civil. Salomão era um homem de paz, conforme 1 de Crônicas, capítulo 22, versículo 9. Criado no palácio, ele não tinha experiência de guerra, como seu pai. Então, se houvesse uma guerra civil em Israel, como ele poderia construir o templo? Compreendendo o versículo 38. Benaia era filho de um sacerdote, conforme 1 de Crônicas, capítulo 27, versículo 5, mas escolheu a carreira militar e se tornou um dos guerreiros de Davi, conforme 2 de Samuel, capítulo 23, versículos 20 a 23. Ele era o líder da guarda pessoal de Davi, dos Queretitas e dos Peletitas. Depois de ouvir as instruções de Davi, Benaia concordou com o entusiasmo e, consequentemente, deu a Davi e a Salomão o apoio dos soldados sob seu comando. Benaia foi tão leal a Salomão quanto havia sido a Davi. E eu encerro a compreensão do livro 1 de Reis, capítulo 1, com versículo 53. Salomão mostrou misericórdia para com seu irmão e permitiu que ele voltasse para a sua casa em Jerusalém. Isso equivalia a uma prisão domiciliar, porque os guardas do rei podiam manter Adonias sob constante vigilância. Contudo, Salomão também advertiu seu irmão ter cuidado com a sua conduta, pois, como um rebelde, Adonias era digno de morte. Se saísse da linha, seria executado. Adonias curvou-se diante de Salomão,
mas seu coração não estava submetido nem ao seu irmão, nem ao Senhor. Vamos para a leitura no livro do profeta Isaías, capítulos 23 e 24. Profecia contra Tiro. Sentença contra Tiro. Lamentem, navios de Tarsis, porque Tiro foi destruída a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem ancoradouro. Da terra de Chipre lhes foi revelado isto: calem-se, moradores do litoral, vocês que foram enriquecidos pelos mercadores de Sidom, navegando pelo mar. Através das vastas águas, você recebeu o cereal dos canais do Egito e a colheita do Nilo, e você, ó Tiro, se tornou a feira das nações. Fique envergonhada, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala, dizendo: não tive dores de parto, não dei à luz. Não criei rapazes, nem eduquei moças. Quando a notícia a respeito de Tiro chegar ao Egito, eles ficarão angustiados. Fujam para Tarsis. Lamentem, moradores do litoral. É esta a cidade de vocês que andava exultante, cuja origem é de tempos antigos, cujos pés a levaram até longe para se estabelecer? Quem decretou isso contra Tiro, a cidade distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos decretou isso para abater o orgulho de toda beleza e humilhar os mais nobres da terra. Percorra livremente como o rio Nilo a sua terra, ó filha de Tarsis, já não há quem a restrinja. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e abalou os reinos. Deu ordens contra Canaã para que as suas fortalezas fossem destruídas. Ele disse: nunca mais você irá se alegrar, ó oprimida virgem filha de Sidom. Levante-se, vá até Chipre, mas nem ali você terá descanso. Eis a terra dos caldeus, povo que não existe mais, e que a Assíria havia destinado para os animais do deserto. Eles levantaram suas torres, arrasaram os palácios de Tiro e a deixaram em ruínas. Lamentem, navios de Tarsis, porque aquela que era a fortaleza de vocês foi destruída. Naquele dia Tiro ficará no esquecimento por 70 anos, o tempo de vida de um rei. Mas no fim dos 70 anos acontecerá com Tiro o que diz a canção da prostituta. Pegue a harpa, rodeie a cidade, ó prostituta esquecida. Toque bem, cante muitas canções para que se lembrem de você. Passados os 70 anos, o Senhor se lembrará de Tiro e ela voltará ao seu ofício e se prostituirá com todos os reinos da terra. O ganho e o salário de sua impureza serão dedicados ao Senhor. Não serão armazenados nem guardados, mas o seu ganho será para os que habitam diante do Senhor, para que tenham comida em abundância e roupas finas. O Senhor vai castigar o mundo. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e dispersar os seus moradores. O mesmo vai acontecer com todos, com o povo e com o sacerdote, com o servo e com o seu senhor, com a serva e com a sua dona, com o comprador e com o vendedor, com o que empresta e com o que toma emprestado, com o credor e com o devedor. A terra será completamente devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e murcha, o mundo enfraquece e murcha. Enfraquecem os mais nobres do povo da terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso os moradores da terra serão queimados e poucas pessoas restarão. O vinho pranteia, a videira murcha, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou o som alegre dos tamborins, acabou o ruído dos que exultam, cessou o som alegre da harpa. Já não se bebe vinho entre canções. A bebida forte é amarga para os que a bebem.
A cidade caótica está demolida. Todas as casas estão fechadas e ninguém consegue entrar. Gritam por vinho nas ruas. Todo o riso desapareceu. A alegria foi banida da terra. Na cidade só restou a desolação e o portão está em pedaços. O que acontecerá na terra, no meio dos povos, é como o sacudir da oliveira no tempo da colheita e o rebuscar das parreiras depois de acabada a vindima. A alegria dos justos e a ruína dos transgressores. Eles levantam a voz e cantam com alegria. Por causa da glória do Senhor exultam desde o mar. Por isso, no Oriente, deem glória ao Senhor, e nas terras do mar glorifiquem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Mas eu digo, estou definhando, ai de mim. Os traidores estão traindo, sim, os traidores só tramam traições. Terror, buracos e armadilhas esperam por vocês, moradores da terra. Aquele que fugir da voz do terror cairá no buraco, e se sair do buraco será apanhado na armadilha. Porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. A terra será totalmente quebrada, a terra ficará completamente despedaçada, a terra será violentamente sacudida. A terra vai cambalear como um bêbado e balançar como uma cabana. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e nunca mais se levantará. Naquele dia o Senhor castigará, nas alturas, os exércitos celestiais, e na terra castigará os reis da terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere, e depois de muitos dias serão castigados. A lua ficará corada de vergonha e o sol se envergonhará, quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, e diante dos seus anciãos haverá glória. Amém. Compreendendo o livro do profeta Isaías, capítulo 23, os fenícios eram um povo comerciante cuja terra ocupava parte da região onde fica o Líbano. Seus navios navegavam pelas costas do Mediterrâneo, onde suas muitas colônias lhe asseguravam uma fonte abundante de riquezas do mundo. Tiro e Sidom eram cidades importantes. Davi e Salomão empregaram trabalhadores e usaram matérias-primas oriundas da Fenícia, conforme 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 11, e 1 de Reis, capítulo 5, versículos 8 e 9. E o rei Acabe casou-se com a princesa fenícia Jezabel, que promoveu o culto a Baal em Israel e arruinou espiritualmente a nação. 1 de Reis, capítulo 16, versículos 29 a 33. Exposição bíblica dos versículos 1 a 7. Isaías voltou-se para os navios de Tarsis, Espanha, que estavam nas docas de Chipre, Quitim, pedindo às suas tripulações que chegassem e fossem para casa, conforme versículo 6. Porque Tiro já não mais existia. Comerciantes de Tarsis, das regiões costeiras e até o Egito, lamentariam porque a grande indústria marítima de Tiro havia desaparecido e a economia do Mediterrâneo estava aniquilada. Os cidadãos alegres de Tiro iriam tornar-se refugiados em prantos, conforme versículo 7, quando Nabucodonosor conquistasse a Fenícia em 572 a.C. Exposição bíblica dos versículos 8 a 14. Isaías fez quase uma pergunta retórica. Quem planejou isso contra Tiro? Versículo 8. O Senhor Todo-Poderoso, assim como intentou destruir o Egito, capítulo 19, versículo 23, e a Babilônia, capítulo 13, versículo 19, Deus tinha a intenção de julgar Tiro, assim como a Assíria havia destruído a cidade da Babilônia em 689 a.C. Tiro e Sidom seriam subjugadas por uma Babilônia restaurada em 585 a 572 a.C., conforme capítulo 23, versículo 13. O orgulho de Tiro, versículo 9, era um pecado que Deus não poderia ignorar. Exposição bíblica dos versículos 15 a 18.
Mesmo antes de sua futura destruição, Tiro e Sidom não se envolveriam em negócios por 70 anos. A história revela que os assírios limitaram o comércio fenício de 700 a 637 a.C., mas, quando o poder da Assíria começou a enfraquecer, Tiro e Sidom restabeleceram seus negócios. O profeta comparou a cidade restaurada a uma prostituta velha que tinha de cantar belas canções para chamar a atenção. Ao que parece, a indústria marítima não seria tão fácil ou tão lucrativa como antes. O versículo 18 antecipa o reino messiânico, quando a riqueza de Tiro não seria acumulada, conforme Zacarias 9, versículo 3, mas dada ao Senhor como uma oferta sagrada. Compreendendo o capítulo 24, eu trago uma exposição dos capítulos 24, versículo 1, ao capítulo 27, versículo 13. Depois de profetizar sobre 11 diferentes nações, Isaías ampliou sua profecia e descreveu um juízo que viria sobre todo o mundo. A palavra hebraica Eretz, usada 16 vezes no capítulo 24, pode ser traduzida por nação, terra ou mundo. Nem sempre é fácil dizer quando Eretz se refere a um país ou a toda a terra, mas o contexto normalmente nos orienta. Os capítulos 24 a 27 descrevem um juízo mundial que terminará com a destruição dos inimigos do Senhor e a restauração do povo de Deus, Israel, em sua terra. Ainda estudando o capítulo 24, o resultado do juízo de Deus será um mundo vazio, devastado e corrompido, cujos habitantes estarão dispersos. Isaías talvez tivesse Gênesis 1, versículo 2 e 11, versículo 9 em mente quando escreveu isso. Ninguém no mundo escapará, pois Deus não trata as pessoas com parcialidade, conforme Atos 10, versículo 34. Posição, poder e riqueza não são proteção contra a ira de Deus. O Senhor apenas fala e, como inválidos prestes a morrer, definham os nobres da terra, conforme Isaías 24, versículo 4. As pessoas que se orgulham de suas riquezas e posição irão se ver empobrecidas e sem poder. Compreendendo o versículo 1, porque Deus castiga os habitantes da terra? Vamos lá. Porque eles contaminaram o mundo com seus pecados. Quando Adão pecou, Deus amaldiçoou a terra como parte do castigo. Gênesis 3, versículos 17 a 19, Romanos 8, versículos 20 a 22. E advertiu o povo de Israel, dizendo que seus pecados contaminaram a terra prometida, conforme Números 35, versículo 33. Hoje, vemos a ganância humana contaminando a terra, a água e a atmosfera, como também explorando os tesouros da natureza dados à humanidade por Deus. O pecado tem consequências na natureza, como também no caráter e na consciência do homem. Exposição bíblica dos versículos 2 a 3. Durante séculos, a humanidade tem contaminado o mundo ao desobedecer às leis de Deus e violar seus estatutos. Foi por essa razão que houve dilúvio, Gênesis 6, versículos 5 e capítulos 11 a 13. Muito antes de Moisés dar a lei, o povo sabia que era errado mentir, roubar e matar. Romanos 1, versículos 18 e capítulo 2, versículo 16. Mas, mesmo assim, cometia esses pecados. Exposição bíblica dos versículos 6 a 13. Aqui está uma descrição inquietante de como será a vida na terra durante o dia do Senhor. Em Israel, a colheita normalmente era um tempo de grande júbilo, mas toda a alegria desaparecerá sem a colheita. Os juízos de Deus irão destruir as colheitas, bem como os trabalhadores que cultivam a terra, conforme Apocalipse 6, versículo 8, capítulo 9, versículo 15. A cidade é mencionada pelo menos 8 vezes nesses capítulos e deve ser considerada de modo geral, e não como uma referência a qualquer localidade em particular. Estejam vivendo em zonas rurais ou nas cidades, as pessoas não irão escapar da ira de Deus. Exposição bíblica dos versículos 14 a 16.a. O único cântico durante esta colheita será entoado pelo remanescente de cristãos que confiam em Deus e estão libertados. A doutrina do remanescente é uma parte importante da mensagem de Isaías, conforme capítulo 1, versículo 9, capítulo 10, versículos 20 a 22, capítulo 11, versículos 11 e 16, capítulo 14, versículos 22 a 30.
tanto que o filho mais velho do profeta chama-se um remanescente, voltará, conforme capítulo 7, versículo 3. Compreendendo o versículo 18.b, a imagem das comportas do céu abertas é um lembrete do dilúvio, conforme Gênesis 7, versículo 11. Jesus disse que, antes do dia do Senhor, a sociedade seria como era nos dias anteriores ao dilúvio. Mateus 24, versículo 37 a 42. Naquele dia Deus abalará tudo, e qualquer coisa que as pessoas fizerem irá cambalear como um bêbado e desmoronar como uma cabana frágil, conforme Isaías 20, versículo 20, e também capítulo 1, versículo 8. O peso da culpa será grande demais para as pessoas carregarem. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Isaías, capítulo 24, com a exposição bíblica dos versículos 21 a 23. O dia do Senhor, todavia, afetará não somente a terra e seu povo, mas também Satanás e suas hostes. Deus julgará os poderes em cima nos céus, como também os reis embaixo na terra, conforme capítulo 24, versículo 21. Esses julgamentos farão parte da batalha espiritual que vem sendo travada há séculos entre o Senhor dos Exércitos Celestiais e as hostes do diabo, conforme Gênesis 3, versículo 15, Lucas 10, versículo 17 a 24, Efésios 6, versículos 10 a 11 e Apocalipse, capítulo 12. Isaías 24, versículo 22 faz um paralelo com Apocalipse 20, versículos 1 a 3. Vamos para a leitura no livro de Marcos, capítulo 1, dos versículos 21 a 45. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: "O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cale-se e saia desse homem." Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: "Que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem." E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. A cura da sogra de Pedro. E saindo da sinagoga foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Muitas outras curas. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus prega nas sinagogas. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: "Todos estão à sua procura." Jesus, porém, lhes disse: "Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim." Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. A cura de um leproso. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu, de joelhos: "Se o Senhor quiser, pode me purificar." E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: "Quero sim, fique limpo." No mesmo instante a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e lhe disse: "Olhe,
Não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Marcos, capítulo 1, dos versículos 21 a 45. Exposição bíblica dos versículos 21 a 28. Esperamos de um servo que ele esteja debaixo da autoridade e aceite as ordens. Mas o servo de Deus exerce a autoridade e dá ordens até aos demônios, e suas ordens são obedecidas. Nesta seção, Marcos descreve cenas que revelam a autoridade de nosso Senhor como servo de Deus. Exposição bíblica dos versículos 21 a 22. A sinagoga não era um lugar para oferecer sacrifícios. Isso era feito no templo, mas para ler as Escrituras, orar e adorar a Deus. Ali, os serviços não eram conduzidos por sacerdotes, e sim por leigos, e o ministério era supervisionado por um conselho de anciãos presididos por um dirigente, conforme capítulo 5, versículo 22. Muitas vezes, rabinos visitantes eram convidados a ler as Escrituras e ensinar o povo, o que explica por que Jesus tinha tanta liberdade para ministrar nas sinagogas. O apóstolo Paulo também aproveitou esse privilégio, conforme Atos 13, versículos 14 a 16, capítulo 14, versículo 1 e capítulo 17, versículos 1 a 4. Exposição bíblica dos versículos 25 a 28. Cale-se. É uma ordem que vem da mesma palavra que Jesus usaria quando estivesse acalmando a tempestade, conforme capítulo 4, versículo 39. O demônio tentou um último ataque compulsivo, mas depois teve de submeter a autoridade do servo de Deus e deixar o corpo do homem. Diante da cena, as pessoas na sinagoga ficaram espantadas e com medo. Elas perceberam que algo novo havia entrado em cena, uma nova doutrina e um novo poder. As palavras e as obras de nosso Senhor devem sempre andar juntas, conforme João 3, versículo 2. Exposição bíblica dos versículos 29 a 45. Os milagres de cura descritos nesta seção revelam a compaixão do Salvador por aqueles que precisavam. Na verdade, tão grande era seu amor pelos necessitados que o Salvador ministrava às grandes multidões depois que o sábado chegava ao fim, quando era lícito que elas viessem buscar ajuda. Pelo que se leu, o servo de Deus estava à disposição de todos os tipos de pessoas, incluindo endemoniados e leprosos. Jesus ministrava a todos com amor. Compreendendo o versículo 32, que consequência teve o milagre da cura da sogra de Pedro? Quando entardeceu no sábado, toda a cidade apareceu à porta da casa. O povo levou os seus doentes e aflitos, e o Senhor, que estava, sem dúvida, cansado, curou todos. O verbo grego indica que o povo continuou a levar os necessitados ao mestre, de modo que ele deve ter ido dormir muito tarde. Observe neste versículo a clara distinção feita entre os doentes e os endemoniados. Isso demonstra que, embora Satanás possa causar dores físicas, nem toda doença é causada pelo poder maligno. Exposição bíblica dos versículos 40 a 45. Talvez possamos entender a preocupação de Nosso Senhor com uma mulher febril, mas o fato de ele ir ao encontro de um leproso e tocá-lo é algo que escapa ao nosso entendimento. Naquele tempo, os leprosos deveriam manter distância e avisar a todos que eles estavam se aproximando para que os outros não fossem contaminados, conforme Levítico 13, versículos 45 a 46. Esse homem sabia que Jesus podia curá-lo, mas não sabia ao certo se o mestre estava disposto a fazer isso. Os pecadores perdidos hoje têm a mesma preocupação desnecessária, pois Deus deixou bem claro que não quer que os pecadores pereçam, conforme 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor deseja que todos os homens sejam salvos. Aleluia! Conforme 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4.
E eu encerro a leitura da Bíblia em um ano e também da compreensão do livro do apóstolo Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 45, trago o versículo 44. A cerimônia descrita em Levítico 14 apresenta uma bela imagem da obra da redenção. As duas aves representam dois aspectos diferentes do ministério de Nosso Senhor, sua encarnação e morte, ave morta em uma vasilha com água, e a sua ressurreição e ascensão, a ave manchada com o sangue depois solta. O sangue do cordeiro era aplicado na ovelha direita do homem, símbolo da palavra de Deus, no polegar direito, a obra de Deus, e no dedão direito, tipificando a caminhada com o Senhor. Em seguida, o óleo era colocado no sangue, simbolizando o Espírito Santo de Deus. De fato, o Espírito só pode vir sobre a carne humana quando o sangue for aplicado. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.